Boa noite, igreja. Tudo bem? Então, eu vou me apresentar e aí já apresento em seguida o tema que nós iremos estar conversando essa noite. O meu nome é Camila, eu sou psicóloga, faz 3 anos que eu formei. Atuo hoje na área clínica, como psicóloga escolar e também como professora. Eu tenho experiência também com álcool e outras drogas, e a minha formação de especialização é saúde mental. Mas hoje eu venho conversar com vocês sobre um tema que acredito que está presente na vida de todos, que é a procrastinação. Quem nunca? E então daremos sequência falando um pouquinho sobre a procrastinação, em seguida sobre algumas armadilhas que nós colocamos na nossa mente e, para finalizar, como nós podemos estar realizando essa mudança. Quais são os motivos que nós temos para estarmos realizando as nossas ações, tá? Então, vai funcionar de uma forma mais dinâmica, que eu vou estar sempre pedindo para vocês refletirem. Caso alguém queira realizar alguma anotação também, vou estar realizando alguns questionários. Vocês podem ficar à vontade, caso vocês queiram ir perguntando ao longo da minha fala. Tudo bem? Para iniciar, eu quero falar uma frase que eu vejo que mexe muito comigo e espero que isso também venha refletir na vida de vocês, que é de um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: que nós precisamos fazer o nosso melhor na condição que nós temos, enquanto não temos condições melhores para estarmos fazendo melhor ainda. E eu pergunto para vocês, será que vocês têm feito o possível ou será que vocês têm feito o melhor de vocês? E em seguida, vamos então que essa frase permeie a nossa reflexão, mas agora eu quero falar mais exatamente sobre a procrastinação. Peço que vocês pensem em 5 coisas, ou que vocês anotem, ou que vocês reflitam sobre 5 coisas que vocês deveriam fazer, mas que por algum motivo vocês acabam não realizando, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem ou anotarem sobre isso. Em seguida, eu peço que vocês avaliem esses itens da seguinte forma: que vocês pensem em vocês mesmos daqui a um mês. Será que vocês agradeceriam por vocês terem procrastinado durante esse tempo? Ou será que não? Ou será que vocês se cobrariam por terem procrastinado durante esse tempo? Ou, a terceira opção, não ocorreria consequência alguma por vocês terem procrastinado, ou seja, terem adiado e deixado para depois a questão dos sonhos, dos objetivos, das metas, daquilo que vocês estabelecem, mas que fica apenas no campo do imaginário e não é colocado no campo da ação. E, pensando então nisso, o que vocês podem estar realizando hoje, né, no nosso agora, para evitar que esse amanhã seja avaliado negativamente? Quais são as mudanças, quais são as ações que vocês precisam estar fazendo no hoje? Porque, como eu disse anteriormente, às vezes a gente quer mudanças, quer realizar alguns objetivos, mas deixamos isso apenas no campo da imaginação e não no campo da ação. E para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, para vocês verem se vocês se enquadram ou não nessa área de procrastinadores, eu vou fazer 5 perguntas para vocês, e vocês irão avaliar essas 5 perguntas como sempre, às vezes ou raramente. A primeira pergunta seria se existem coisas em minha vida que eu adio, mesmo sabendo que isso vai me trazer consequências negativas. Então, pensem nas respostas: sempre, às vezes ou raramente. A segunda pergunta seria: é comum que eu esteja fazendo algo, mesmo sabendo que, na verdade, deveria fazer outra coisa mais importante? Qual dos 3 itens?
A terceira, no fim do dia, eu sei que poderia ter utilizado o meu tempo de uma maneira melhor. A quarta pergunta, eu geralmente me arrependo por não começar as minhas tarefas mais cedo. Sabe aquele momento, por exemplo, em um dia de sábado ou domingo que a gente tem alguns objetivos, mas fala, vou acordar um pouquinho mais tarde, eu preciso descansar, trabalhei a semana toda, ou preciso estudar, vou deixar para estudar no final da tarde, e assim a gente vai adiando, e chega um momento que às vezes a gente nem realiza. E a última seria, tenho problemas em entregar minhas tarefas na data correta, mesmo quando os prazos são longos. E aí, o que mais apareceu? Sempre, às vezes ou raramente? Como que vocês se sentiram respondendo essas perguntas? E a partir disso, então, vamos para a resposta. Quem respondeu, na maior parte das perguntas, sempre, significa que você é um procrastinador nato. Se você respondeu a maioria das perguntas às vezes, acaba sendo ali no nível moderado. E se a maioria apareceu raramente, vocês sim estão de parabéns, porque estão colocando as coisas em ação. E como que, então, nós podemos estar realizando? Aliás, quais são os prejuízos que a procrastinação acaba nos trazendo? Acaba com que a gente adia, e aí o momento que tem tarefas que nós sabemos que precisamos colocar em prática, precisamos colocar em ação, vem o quê? Vem o estresse, vem a ansiedade, vem a angústia, vem alguns pensamentos e algumas crenças limitantes de que não vou dar conta, não vai sair como eu gostaria que fosse. Mas por quê? Porque eu não agi antes. E por que então a gente, mesmo sabendo que a procrastinação traz algumas consequências, nós realizamos isso? Porque às vezes a gente acaba colocando essa atividade que precisamos realizar no campo de uma atividade que não seria necessária ou no campo de desconfortável. Ou porque a gente acaba colocando também a crença de que nós temos dificuldade para estarmos realizando essa determinada tarefa. E aí nós caímos nas armadilhas da mente, que são 4. Temos o campo do conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer os nossos erros e o medo de correr riscos. Mas antes de explicar cada uma delas, eu gostaria de explicar o que vem a ser as armadilhas da mente. As armadilhas da mente é aquilo que a gente acaba criando e acaba colocando como uma crença que pode nos aprisionar e acaba impedindo nós de realizarmos algumas ações. Acaba impedindo nós de buscarmos aquilo que nós desejamos, aquilo que queremos. Então, são as armadilhas que nós acabamos colocando. E nós precisamos aprender a administrar e reconhecer isso. Porque sem a gente reconhecer, sem nós conseguirmos realizar essa identificação, nós não conseguimos realizar uma mudança, uma alteração daquilo que nem conhecemos. Falando um pouquinho, então, sobre o conformismo. O conformismo vem a ser aquele momento que nós acabamos colocando algumas desculpas, inventamos alguns poréns para nos desviar da meta, desviar do foco. E faz com que as pessoas não reajam às adversidades da vida. Ou seja, acabamos aceitando aquilo tudo como é colocado, não questionamos. E é muito importante com que nós tenhamos o hábito de questionar, que nós não aceitamos tudo que é colocado, porque senão nós nos transformamos em uma pessoa muito conformista, que está tudo bem sempre. E precisamos sempre estar questionando aquilo que nos é colocado para não cairmos nessa armadilha. O segundo item seria o medo de correr novos riscos. O medo de correr novos riscos acontece
com as pessoas que não se identificam como seres humanos. Por que isso? Porque todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, mas nós precisamos, à medida que reconhecemos isso, estarmos trabalhando nesse sentido. Porque, como eu já disse, se nós apenas conhecemos e não fazemos nada, acaba com que nós não temos a mudança. Nós acabamos voltando à primeira armadilha, que seria o conformismo. O terceiro item seria o coitadismo. O coitadismo se enquadra no rei das desculpas. Acaba com que a pessoa não reconhece a capacidade que ela tem, embora ela tenha uma capacidade muito grande de estar desenvolvendo as habilidades, de estar desenvolvendo os seus potenciais, mas acaba se colocando num papel de coitado. Não, eu sei que eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, mesmo que os outros acabem falando para ela a potencialidade que ela tem, ela não se reconhece como. E o último item seria o medo de correr riscos. O medo de correr riscos acaba bloqueando a nossa capacidade de tentar e de buscar aquilo que nós desejamos. E vamos pensar mais específico nesse item. Será que nós não corremos riscos a todos os momentos? A todos os momentos nós estamos correndo risco. Mas se nós sabemos que tem um Deus que nos cuida, que nos zela, que prepara tudo para nós, por que que nós, mesmo assim, acabamos colocando esse tipo de medo, né, de correr os riscos? E, a partir disso, eu quero que vocês reflitam, então. Como nós podemos estar buscando um meio termo, como nós podemos estar buscando as mudanças, já que algumas pessoas têm essas armadilhas e, além disso, acabam procrastinando. Para toda mudança, precisa ter o quê? Precisa ter vontade e iniciativa. Às vezes, as pessoas têm a vontade de mudar por nós, mas a iniciativa vem de quem? Vem da gente. E o que vocês têm feito para mudar? O que vocês têm feito para alcançar o objetivo de vocês? E aí entro na primeira palestra, que foi a do Felipe, que ele utilizou a frase de que às vezes nós queremos resultados diferentes, mas continuamos tendo as mesmas atitudes. Quais são as atitudes que vocês estão tendo para parar de procrastinar ou para deixar essas armadilhas? E aí eu pergunto mais uma vez, tem ficado isso no campo da ação ou apenas no campo do imaginário? Apenas no planejamento, apenas no querer? E não tenho buscado para que os meus desejos se realizem. Para isso, é necessário foco. Estabelecimento de foco, estabelecimento de metas. E algo assim que eu gosto de realizar mais na área clínica é fazer com que os nossos sonhos, os nossos objetivos e as nossas metas sejam colocados no papel, para que a gente consiga visualizar isso. Por quê? Porque aí a gente acaba tendo uma ação que faz com que saia do campo do imaginário e venha para o campo do concreto. Então, eu consigo visualizar isso. Então, é como se a gente estabelecesse algumas metas a curto, médio e a longo prazo. Então, seriam denominadas as metonas, né, que seriam as que realizamos de 10 anos para frente. As nossas metas que estão no período entre 2 a 5 anos. As metinhas, que seriam no período de 3 meses a 2 anos. E a última, que é denominada as metazinhas, que é desse período de 3 meses para menos. Então, pensando assim nisso, será que vocês têm as metas, seja essas a mais curto prazo ou a mais longo prazo? Acredito que sim, que a gente acaba estabelecendo, né? Mas como eu comentei, isso muitas vezes acaba ficando
no imaginário. Então, a partir de hoje, eu peço para que vocês cheguem em casa e coloquem essas metas no papel. E não deixe apenas estabelecido as metas, mas também o que eu preciso fazer para estar alcançando esse meu objetivo. Será que é algum comportamento que eu preciso mudar? Será que eu preciso conversar com alguém para estar conseguindo talvez um auxílio? Porque nem sempre nós damos conta de tudo sozinho, e isso é ótimo, nós não darmos conta de tudo sozinho. E que vocês possam estar realizando, então, além do estabelecimento das metas, o que é necessário para eu estar alcançando isso. E indo para a terceira parte, eu peço que vocês pensem, né, no conceito de motivação. O que vem a ser esse conceito? Então, nós notamos que tem alguns motivos para que nós possamos realizar determinadas ações. E o que motiva vocês? O que motiva vocês a estarem aqui? O que motiva vocês a buscarem os seus objetivos? Ao mesmo tempo, volto lá no início, o que motiva vocês a estarem procrastinando? A estarem adiando? E nós percebemos que tudo tem uma causa, uma justificativa para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. E que nós não deixamos que isso venha perder o foco, perder a intensidade. Pelo contrário, que nós possamos estar buscando realizar isso no concreto. Mas, para sabermos o que nos motiva, sabermos o que nós temos de sonhos e de objetivos, nós precisamos do quê? De autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar serve. Acaba com que nós caímos na história da Alice no País das Maravilhas. O que é a história, né? Ela está correndo atrás do coelho e o coelho acaba caindo em aliás, ela está correndo atrás do gato, né? Não lembro se é atrás do coelho ou atrás do gato que ela acaba correndo. Do coelho. E ela acaba caindo num país desconhecido. E lá nesse país ela acaba perguntando para o gato onde que é a saída. E o gato acaba perguntando para ela, mas para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei, eu estou perdida. E o gato então diz para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. E eu pergunto para vocês, para onde vocês querem ir? Porque não é qualquer lugar que nos serve. Nós precisamos ter os nossos objetivos estabelecidos. E aí nós percebemos esses 3 personagens. E eu não me identifico com nenhum e espero que vocês também não. O gato é aquele que acaba tendo um sorriso falso e malicioso. Enquanto o coelho, ele anda sempre com o relógio, mas a todo lugar que ele vai, ele está sempre atrasado. E a Alice, que está totalmente desorientada, não sabe para onde vai, não sabe de onde veio e não sabe o que ela quer. E nessa história nós podemos perceber os 3 maiores ladrões da nossa felicidade, que é o medo, a preguiça e a ignorância. Não deixem com que esses itens venham roubar a felicidade de vocês. Venham impedir vocês de estarem realizando determinadas ações. Peço mais uma vez que vocês pensem o que motiva vocês para estar realizando determinadas ações. Qual é a motivação de cada um? E partindo agora na questão da nossa vida, nós não levamos nada dela. Não é a vida que é a vida que nós levamos e não a vida que te leva. Então é a vida como você leva, com a sua dificuldade, com as suas limitações, com a tua esperança, com a tua turbulência. Mas não podemos deixar com que a vida, mas não podemos nos deixar acovardar-se. Não podemos deixar de desistir. Nós não podemos também nos entregar. Sabemos que desafios, eles sempre irão existir e é os desafios que acabam
nos fortalecendo, nos fazendo buscar objetivos, a ter a superação. Os desafios, eles também acabam promovendo um amadurecimento. Porque sem desafios, nós ficaríamos sempre na mesma coisa. E quais são os desafios que nós temos buscado? Quais são os desafios que vocês já superaram? Que acredito que todos aqui têm uma história de superação de desafios. Então, a gente acaba por perceber que a gente não deixa de viver quando morremos, mas sim quando vamos tendo as mortes cotidianas. As mortes dos nossos sonhos, dos nossos desejos, da esperança, da amorosidade, da solidariedade. Ou seja, a tragédia é não quando um homem morre, mas sim quando morre os sonhos que tem dentro dele enquanto ainda ele está vivo. Não deixe que os sonhos de vocês morram por vocês ficarem adiando isso. E eu peço assim que vocês sempre venham estar realizando o melhor de vocês, como na frase inicial. Vamos fazer o nosso melhor enquanto não temos condições de estarmos fazendo melhor ainda. E eu digo assim, eu não digo o melhor do mundo, eu digo o melhor que você pode fazer. Na sua condição, naquilo que você tem. Porque enquanto a gente fica apenas no campo do possível, nós voltamos lá nos 4 itens que eu comentei com vocês, das armadilhas. Ficamos nos lamentando, nos dizendo, acabamos fazendo alguns questionamentos do que eu posso fazer. Eu dependo de fulano, ou agora esse tempo não é um tempo propício para eu buscar um estágio, para eu buscar um emprego, não é um tempo propício para eu estudar, porque não sei como isso vai ficar. E aí, voltamos lá no começo, na nossa procrastinação. Então, não deixem com que isso tome conta de vocês. E o impossível, ele é apenas uma opinião. Ele não é um fato. Porque a partir do momento que eu estabeleço o que eu pretendo, e eu estabeleço por onde eu preciso ir, eu chego naquilo, nos meus sonhos, naquilo que eu gostaria. E que vocês tenham a ação para buscar aquilo que vocês desejam. E eu peço assim que vocês pensem, né, nessa motivação, não questionando os porquês, mas sim como vocês podem estar fazendo para alcançar esses objetivos, para alcançar essas estratégias que vocês pretendem. E quero dizer uma frase para vocês e depois eu vou pedir mais uma reflexão. É de um autor desconhecido que acaba dizendo assim: os problemas são como máquinas de lavar roupas. Eles nos torcem, nos puxam e nos jogam contra a parede. Mas no final, saímos mais limpos, brilhantes e melhores do que antes. Então, às vezes, nós passamos por alguns desafios, por alguns momentos de turbulência, não na questão de sofrimento, mas sim encarando isso como um desafio, como uma estratégia, como algo que está ali para nos fortalecer, para nos fazer melhor. E agora eu quero que vocês pensem em 4 áreas da vida de vocês. Caso vocês queiram anotar também, pode ficar bem à vontade. Se nós formos pensar pela Organização Mundial de Saúde, nós temos a questão de saúde definida não apenas como ausência de doença, mas sim como um completo bem-estar físico, psicológico ou emocional. A partir de 2011, se eu não me engano, foi reconhecido também a parte espiritual e a parte social. Então, que vocês anotem, né, essas 4 áreas da vida de vocês. A parte biológica ou física, a parte social,
a parte psicológica ou emocional e a parte espiritual. E que vocês pensem nessas 4 áreas. Como vocês consideram que se encontram hoje essas áreas da vida de vocês? E como que vocês gostariam que essas 4 áreas estivessem? E o que vocês têm feito para essa mudança? Quais são as atitudes? Então, eu peço que vocês não procrastinem, não deixem para amanhã, aquela velha frase, o que vocês podem estar realizando hoje. Estabeleçam metas, objetivos, planos, mas que para além disso, busquem a atitude para realizá-las. Alguém tem alguma pergunta? Pastor, posso contar um pouquinho da minha história de vida? Indo, na questão da procrastinação, ou aliás, não da procrastinação, mas dos objetivos estabelecidos. A minha família, ela era de Ivaiporã, e desde muito pequena não, porque ainda sou, né? Mas desde muito nova, eu sempre tive alguns objetivos muito estabelecidos e eu vi assim que eu tinha muita iniciativa. Então, por exemplo, quando eu morava lá em Ivaiporã, meu pai ele tinha uma farmácia e a minha mãe ela era técnica de enfermagem, até hoje. E eu me recordo de quando eu queria algumas coisas e a minha mãe, por não poder fazer por ela estar trabalhando, e o meu pai também cuidando da farmácia, acabava com que eu tinha a iniciativa de ir à frutaria, ao mercado, que lá era uma cidadezinha pequena, e todos conheciam todo mundo, então acabava com que eu ia e buscava sempre aquilo com que eu desejava. Então, os meus pais, eles sempre me deram muita autonomia nesse sentido. E com a questão de estabelecer objetivos, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu já sabia em relação ao curso, em relação ao curso que eu pretendia realizar, que é a psicologia. E foi algo com que permeou toda a minha adolescência, minha juventude, até chegar no momento do vestibular. Mas chegando no 3º ano do ensino médio, vem as dúvidas. Aí vem vários questionamentos. Será que é isso mesmo? Por que será que eu vou fazer isso? Como será que vai ser a questão de retorno financeiro? Será que eu vou ser bem-sucedida? Vem o serás, que acaba entrando no campo da ansiedade, que a ansiedade acaba sendo o excesso de futuro. E desde então, daí eu prestei o vestibular, fiz o curso, eu estava na dúvida entre psicologia e odontologia. Eu acho também que estava fisioterapia. E eu comecei a pensar, não, se a psicologia era algo que eu sempre quis, por que agora eu vou mudar? E realizei o vestibular, entrei na faculdade, me apaixonei pelo curso. E vejo assim que eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida, porque logo que eu formei, eu ficava na questão da ansiedade. Também vim e conversei com o pastor Silvio. Pastor, me formei, faz um mês que eu estou formada e não consegui arrumar emprego.
ora para mim, porque não pode. Né? 5 anos estudando, como assim? Em um mês não arrumei emprego. E o pastor disse, não, Camila, primeiro, que estava já marcado o meu casamento, primeiro você vai casar, depois que você casar, caso você não arrume um emprego, aí você volta a conversar comigo, que aí nós tomamos uma atitude. E eu casei, e aí eu tinha minha formatura foi em janeiro. Em fevereiro eu comecei a atender, mas como trabalho voluntário. Em março eu comecei a atuar na clínica, mas tinha um paciente. E em maio, então, foi o casamento. E em junho eu comecei a trabalhar na área de dependência química, como eu citei anteriormente. E desde então, assim, Deus tem me abençoado grandemente. Depois que eu saí do emprego de dependência do CAPES, eu vim novamente conversar com o pastor Silvio e ele disse, mas eu já sabia que você ia sair. E tinha sido assim, eu tinha ficado muito triste, mas eu não tinha entendido o propósito de Deus no momento. Porque era algo assim com que eu amava, com que eu tinha uma identificação muito grande por essa área. Só que ao mesmo tempo causa um desgaste muito grande, emocionalmente. E depois que eu saí de lá, eu fiquei atuando 1 ano apenas na clínica. E o quanto Deus me abençoou também na área clínica. E ano passado eu fui chamada para estar trabalhando na verdade eu tinha sido chamada para trabalhar em um projeto de uma universidade e ao mesmo tempo concomitante me chamaram para trabalhar nesse colégio que eu atuo hoje. E aí vem algumas indecisões. E por isso que nós precisamos ter as nossas metas e objetivos estabelecidos. Porque senão qualquer lugar que nós chegarmos, que nós estivermos, acaba servindo. E então, acabei fazendo análise dos 2 lugares e falei, não, o colégio é um lugar com que eu posso ter um crescimento maior. E como que Deus acaba cuidando de tudo quando nós entregamos a nossa vida para Ele. E que as mudanças as mudanças que Deus faz na nossa vida é algo assim tão grandioso, tão magnífico, tão maravilhoso. E que às vezes nós não entendemos o propósito, como eu não tinha entendido no momento em que eu tinha saído do meu emprego anterior. Mas hoje eu vejo que tudo acaba cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E eu deixo, então, meu testemunho de vida, bem como a questão da procrastinação, das metas, dos objetivos, e que vocês sempre acabem encontrando os motivos para vocês realizarem as ações. Que sempre tenham um significado para vocês isso. Então não deixem que o campo do imaginário acabe tomando conta. Que vocês estabeleçam, mas que vocês busquem a concretização disso. Queremos agradecer a Camila, né? Palavra muito abençoada. E quantos gostaram da palavra? Amém, né? Que nós possamos estar refletindo naquilo que ela nos passou. E se você tiver qualquer dúvida, você pode procurar ela, né?